Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, 12 de julho, 15º domingo do tempo comum. Gostaríamos de partilhar com vocês a palavra do Evangelho de São Mateus, capítulo 3, de 1 a 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em torno dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender, havereis de olhar, sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos e nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz
em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que nos acompanham pela rede social, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, é com grande alegria que nós partilhamos hoje a palavra que nos fala São Mateus, a parábola do semeador. É interessante perceber o quanto esta palavra fala ao nosso coração, deste semeador que saiu a semear. Nós percebemos neste Evangelho 4 categorias de pessoas simbolizadas por terrenos que são os ouvintes desta palavra de Deus. A primeira categoria dessas pessoas são aqueles que estão à beira do caminho, são aqueles que escutam a palavra com certa indiferença e ao mesmo tempo não caminha para o centro da vida cristã. A segunda categoria dessas pessoas simboliza o terreno pedregoso, indica aqueles que se alegram até mesmo na escuta da palavra, mas estão cercados de empecilhos que não permitem que a palavra tome raízes mais profundas dentro do coração. Por isso, basta o calor do sol e essas palavras se perdem. A terceira categoria são aqueles que, apesar de ouvir a palavra, não estão dispostos a uma conversão verdadeira. Estão cheios de preocupações mundanas, ao ponto de perder e, ao mesmo tempo, sufocar a força transformadora desta palavra de Deus e quer seguir segundo os seus próprios interesses a palavra, tornando assim sua vida estéril. O quarto tipo é a terra boa, que ouve, compreende e vive a palavra, produzindo muitos frutos. De modo especial, este Evangelho nos leva a uma reflexão profunda sobre que tipo de ouvintes nós estamos sendo desta palavra que sai da boca de Deus. O Senhor quer comunhão conosco, o Senhor quer encontrar uma terra boa, o Senhor quer gerar frutos em nós. Por isso, meus irmãos, é preciso ouvir a voz de Deus, quer sentado como Maria, irmã de Marta, quer andando pelo caminho como os discípulos de Emaús, não é? Quer ao redor da barca, do monte, da montanha, porque é no caminho que as sementes do reino são lançadas em nossos corações. Por isso, nós devemos estar preparados para escutar e generosos para responder esta palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, que você tenha um santo domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.